Então, temos que fazer a nossa 25ª contestação das mentiras perfeitas e louvadas do pastor Silas Malafaia em sua defesa pelo presidente Bolsonaro, que é a mentira em pessoa. Essa frase pode parecer odiosa, mas ela é simplesmente o quê? Verdadeira. É o que eu vou te mostrar agora. Mas antes eu peço, as coisas não são publicadas com a profundidade com a qual a gente tenta publicar aqui. O vídeo que Silas Malafaia postou ontem, que eu também vou responder daqui a pouco, ele já está com suas 200 mil visualizações. E a gente precisa fazer a verdade chegar às pessoas. Então eu já te peço que você dê o seu like, você compartilhe este vídeo, porque ele tem informações importantíssimas que contradizem essa aparência de verdade que o Malafaia tenta colocar nos seus pequenos vídeos. Por isso que as explicações são mais amplas, para mostrar que o vídeo é curto, porque a mentira tem perna curta, né? A mentira é pequenininho, enquanto apressada. Aqui a gente vai falar a verdade, às vezes ela tem que ser extensa. Então compartilhe este vídeo, já se inscreva neste canal, aperte o sininho para você ir recebendo as notificações. Essa é a nossa 25ª contestação aos vídeos em prol de Bolsonaro que Malafaia grava. E se você quiser falar comigo de maneira mais pessoal, sugerir algum assunto, enfatizar algum tema que você acha que eu falei aqui de maneira enganosa, vá aos lugares secretos das minhas redes sociais. Está aqui na descrição deste vídeo, o Instagram, o Facebook ou o Twitter. Você pode escolher um desses lugares para falar comigo e a gente vai estabelecendo outros contatos. Prestemos atenção então na primeira grande mentira, com a participação de Silas Malafaia e Marco Feliciano. Estou aqui em Marabá com o presidente e a comitiva na entrega de títulos agrários. O que Fernando Henrique deu entregado 50 mil títulos de propriedades agrárias. Em 2 anos e meio, mais do que 30 anos de governo dessa cambada. Aí, ó. Abrir a seca, mas o pessoal entrar devagar, para não atropelar ninguém. Uma comitiva gigante, desde o aeroporto até aqui. É esse aí? É esse que não tem prestígio? Aqui, ó. Aí, Feliciano. 50 mil títulos entregues na história do Brasil para ter visto. E aqui que não tem prestígio, você não tem, quem é que tem? É isso aí, gente. Um abraço. Então, nós temos algumas questões que eu até anotei, porque o vídeo tem 50 segundos. Já deve ter aí as suas... Deixa eu ver aqui. Ele já está com quase 100 mil visualizações e foi postado hoje. Hoje. Foi postado exatamente para reagir aos vários movimentos que aconteceram no país contra a pessoa e a mentira do senhor presidente. Então eu anotei algumas coisinhas aqui, porque são 50 segundos de habilidosas mentiras. Primeiro que essa multidão que você viu ali em Marabá, não tem nada de espontâneo ali. O que aconteceu é que, conforme ele mesmo se denuncia, ele estava presente, o pastor Marco Feliciano estava presente, um deputado corrupto, cheio de crimes nas costas, onde a opinião pública encobre, né? Ele estava, os dois, estava a presidência da Assembleia de Deus do Pará presente. Então é o gado evangélico. Eles simplesmente fizeram um evento, eles fizeram que aquela entrega de títulos se transformasse num evento evangélico, daí o volume. Eu falo com tranquilidade porque eu cresci na Igreja da Assembleia de Deus e fui da Assembleia de Deus até o ano de 1995 e eu conheço os bastidores disso. Eles sabem organizar eventos, eles sabem reunir multidões, eles sabem disciplinar os membros que não vão. Tem uma série de punições, né? Qualquer evento, por exemplo, eu congregava em determinado bairro, a gente fazia um evento que juntava pessoas de outros bairros e a igreja ficava lotada, era fácil lotar. E é isso que o Malafaia fez, ele transferiu os eventos da Assembleia de Deus para uma campanha fora de hora. Os órgãos públicos têm de investigar isso. Bolsonaro está fazendo campanha e isso é proibido. E se algum presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tiver coragem, a candidatura do Bolsonaro pode ser até impugnada, independentemente da revolta dessa população reunida por pastores. Porque ele está cometendo crime, ele está fazendo campanha. Se não fosse campanha, não haveria presença de pastores, não haveria cerceamento de igrejas para que estejam lá, né? Então aquela multidão toda ali é imagem, é coisa de anticristo, é mentira. Agora vamos a algumas informações técnicas. Primeiro, se diz aí que
que Bolsonaro entregou mais de 50 mil títulos de terras agrárias. Isso parece uma verdade, mas na verdade é só uma frasezinha de efeito. Primeiro que neste dia onde eles estão presentes, foram entregues na verdade 1.400 títulos. E aí quando você vai investigar, os jornais ainda não exploraram isso, porque isso aconteceu ontem, então as investigações começam. Porque o que eu e você temos de ter em mente são algumas coisinhas. Primeiro, o Bolsonaro ele nunca lutou em prol do pequeno produtor, em prol da população realmente carente. Ele luta para resolver problemas de milionários mau caráter, milionários matadores de índio, milionários grileiros, milionários que invadem terras federais. Porque a primeira informação que eu tenho para te dar é essa. Essa entrega de terras aqui, de títulos de terras, são títulos para que eles recebam uma bolsa investimento de uns 5 mil reais no máximo. Até 5 mil reais eles vão receber para produzirem no local. Mas esse local é o quê? São terras federais que foram ocupadas. Só que quando você vai verificar os rincões, e aí o tempo e as investigações aqui vão mostrar, a maioria dessas terras são invadidas por gente poderosa, por fazendeiros poderosos. Eles invadiram aquilo lá e agora estão ganhando títulos do governo. Essa é que é a verdade que Malafaia te esconde. Outra coisa, o próprio Bolsonaro, no dia dessa entrega, ele dá uma debochada em relação aos trabalhos do MST, que é o Movimento Sem Terra. Há corrupções no MST? Há corrupções no MST, como há na igreja do Silas Malafaia, como há no governo Bolsonaro, como houve em todos os outros governos, porque onde há ser humano, há corrupções. Agora, eu não posso desqualificar o cachorro por causa das pulgas que invadiram o seu corpinho. Eu não tenho que matar o cachorro por causa dos carrapatos que tomaram conta do seu corpo. O que o Bolsonaro faz? Ele desqualifica todo o movimento sem terra, os movimentos sociais. Tem deputado aí que está querendo colocar movimento social, incluindo sem terra, greve de professores, etc., como movimentos terroristas. De maneira que, se o movimento for pró-Bolsonaro, é movimento social. E não é social porque é pró-Bolsonaro. Agora, o movimento por moradia, pela continuidade do Minha Casa e Minha Vida, pela melhora dos salários da população, que não vai ter aumento enquanto os poderosos de Bolsonaro estão tendo seus aumentos. Bolsonaro não gera emprego para a população, mas ele dobra salários de generais que não precisariam estar ali naquele trabalho. Então, Bolsonaro gosta de dar vida boa a quem já tem vida boa, como ele, os filhos deles e esse povo poderoso. Então, quando se for investigar essas terras, essas 1.400 títulos, quer dizer, licença que as pessoas receberam para produzir ali, você vai verificar que quem está por trás disso são invasores poderosos. Segundo, a gente já começa aqui, ó, a partir do próprio presidente do INCRA, que é o Geraldo José de Melo Filho. Ele tem um nome muito imenso, mas resumindo, é o Geraldo José de Melo Filho, que ele tem cerca de 17 mil hectares de terra, muitas dessas terras improdutivas. E aí, por que mesmo que Bolsonaro coloca um cara desse cheio de terras e cheio de dívidas agrárias para ser o presidente do INCRA? Porque o que ele quer fazer para resolver o problema dele, das terras deles, que algumas, por estarem desocupadas e improdutivas há muito tempo, acabaram sendo ocupadas pelos movimentos sociais que têm legitimidade na Constituição para ocupar, não é para invadir. O que significa ocupar? É dizer o seguinte: governo, olha essa terra que está improdutiva e verifique, porque geralmente terras improdutivas, que as pessoas nem lembram mais dela, foram adquiridas com assassinatos de indígenas, foram adquiridas com trabalho escravo, foram adquiridas com invasão, com regras ambientais destruídas, descumpridas, com dívidas que até hoje não são pagas. Aí, ao invés deles quitarem isso ou pagar o imposto simbólico para compensarem esse derramamento de sangue, o que o presidente do INCRA está fazendo? Ele está apressando a concessão de títulos de terras federais, ou seja, os mega fazendeiros que mataram e que estão lá com os movimentos sociais pedindo justiça, eles vão continuar matando. Bolsonaro não te conta isso, nem o Malafaia te conta isso. Por outro lado, o que o INCRA está fazendo? Ele está se apropriando da coisa pública e está deixando essas pessoas produzirem em terras públicas. Na verdade, essas pessoas deveriam ter um outro tipo de negociação. Ou seja, aquilo que a gente está chamando aqui de
a maior entrega de reforma agrária, é mentira. É Bolsonaro fazendo a reforma agrária que lhe é conveniente. O que lhe é conveniente? Ele entrega as terras tudo porque alguma dessas pessoas que vão ganhar terras também vão ser pressionadas a deixarem exploradores, mineradores ilegais, garimpeiros ilegais explorar as riquezas daquela terra. O Bolsonaro te deu isso aí, agora você vai deixar a gente explorar. É isso que está oculto. Por isso que a mídia grande não informa, porque eles estão tentando primeiro entender o que está acontecendo. Porque se vem de Bolsonaro o movimento de reforma agrária, é suspeito que Bolsonaro foi um deputado durante 27 anos zombando dos direitos da população. Neste momento, ele é um presidente que zomba dos direitos da população. Ele não quer conceder nada à população. Ele agora vem falar que vai transformar a Bolsa Família em R$300 só para não dar o auxílio emergencial a quem precisa. Mas isso nós vamos falar mais daqui a pouquinho. Então, esse pequeno vídeo de 50 segundos, ele é uma grande mentira. Porque as terras estão sendo entregues a fim de que os exploradores do país não tenham de ser punidos pelas terras deles, que há pessoas ocupando e pedindo justiça. Entendeu? Entendeu? É uma espertalice terrível, protegida por igrejas evangélicas. Agora vamos para o outro vídeo, que vem assim com uma cara de algo grave. Vem com aquela carinha assim de algo grave, mas a única coisa grave que tem aí é a mentira. Como é que chama o vídeo? Ó, o vídeo se chama Denúncia Gravíssima, Escândalo no Circo da CPI da Pandemia. Já estamos com 240 mil visualizações. Isso foi o quê? De ontem para hoje? De quinta para hoje? Ele gravou esse vídeo, na verdade, foi na quinta-feira, quando o Wilson Witzel deixou toda a panca de conservadores cristãos e mentirosos desesperados, porque o Wilson Witzel, com quem eu não tenho nenhuma simpatia ideológica, mas ele, neste momento, o Brasil está tão ruim que até o do Witzel a gente está precisando para dizer coisas pessoais que ele sabe, já que alguns que poderiam dizer foram mortos, outros foram eliminados. Aí tem esse homem que quer dizer coisas que são imprescindíveis à CPI. Por isso que antes de eu exibir esse pequeno vídeo de 3 minutos e 18 segundos, eu ainda preciso te dizer algumas coisas. E pedindo, por favor, que você compartilhe este vídeo. Ele tem informações importantes. A primeira delas é esta, olha. Lembra quando Deus, quem conhece as Escrituras, já viu lá no livro de Êxodo, que toda vez que Deus aparecia para Moisés e mandava Moisés ir a Faraó, Deus dizia para Faraó, olha, eu estou entrando em juízo contra as divindades egípcias. E o que a gente sabe é que depois do êxodo, da travessia de Israel do Mar Vermelho, todo aquele panteão egípcio, que tinha lá suas considerações culturais, mas tinha um polo espiritual contra o qual Deus entrou em juízo. Aquele panteão egípcio acabou. Quando o Egito viu aquele bando de ex-escravos indo embora, Mar Vermelho aberto, e aí os soldados de Faraó perecendo, o juízo de Deus se cumpriu contra o Egito. Ou seja, os egípcios entenderam que uma divindade maior do que eles, Osíris, Danúbio, etc., que ficaram na memória histórica da humanidade, mas que representavam entidades ocultas, aquilo tudo caiu aos olhos dos egípcios. Ou seja, Deus fez uma grande obra de salvação no Egito. Agora, o Brasil tem situação muito pior do que a do Egito, porque o Brasil elegeu ídolos que não são Osíris, Danúbio, nem aquilo que eles consideram serem ídolos das religiões não cristãs. São ídolos políticos, ídolos ideológicos, ídolos bípedes, ídolos vivos. O presidente da República, os pastores que se colocam no lugar de Deus dizendo, não, eu sou homem de Deus, você tem que ouvir a minha palavra. Eles até usam um termo assim, nesta casa tem profeta, então você não precisa nem procurar Deus não. O eu, ungido do Senhor, estou te falando, eu estou amaldiçoando a sua vida. Eles se colocam assim. Malafaia faz isso, já ameaçou pessoas de morte que tocarem no ungido do Senhor. Marco Feliciano faz isso em suas pregações. E agora os dois se juntaram para proteger o malandrão da República. Porque o Bolsonaro tem uma linguagem simples, mas ele vem lá das milícias do Rio de Janeiro. E aí o que eu quero te dizer, ainda que você não seja das pessoas que creem como eu, nas ideias de Cristo, que aqui eu não estou defendendo a igreja evangélica, eu estou defendendo o Evangelho de Jesus. Se você, igual a mim, crê no Evangelho de Jesus, do mesmo jeito que Deus fez contra as divindades egípcias que estavam por trás das atitudes egípcias contra Israel, Deus há de fazer no Brasil.
Há profecias para isso. Vou deixar um vídeo aqui onde eu explico uma profecia, onde um pastor, contra a vontade dele, está dizendo isso, que Deus vai derrubar 3 principados nesse país. Né? Um que tem a ver com a religião, o outro que tem a ver com a mídia e o outro que tem a ver com essa anomia, que ele vai chamar de anarquia, que é Bolsonaro usar as leis para acabar com o que melhor nós temos das leis. Aí o profeta, nem entendendo direito o que ele está falando, ele está dizendo que Deus vai derrubar isso e será de maneira surpreendente. Isso que Malafaia está mantendo, Deus vai derrubar, igual ele fez com as divindades egípcias. Ele vai fazer agora com as divindades pastorais, com as divindades milicianas, com as divindades tradicionalistas, com as divindades homofóbicas. Porque Deus ama as pessoas. Quando você começa a guerrear contra aquilo que as pessoas são, chamando essas coisas de ideologias, o juízo de Deus vai vir, porque o nome disso é falta de amor, que se tornou governo federal, né? Encobrido com muitas mentiras e muitas palavras fictícias, conforme a Epístola de Pedro tenta nos advertir. Eles vão vir com palavras fictícias como essa aqui, ó, denúncia gravíssima, escândalo no circo da CPI. Vamos ver o que ele chama de circo da CPI. Povo abençoado do Brasil, a denúncia é gravíssima. O escândalo no circo da CPI da pandemia. Vamos aos fatos. Ano passado, os governadores do Nordeste fizeram um consórcio para a compra de equipamentos para combate à pandemia. O primeiro presidente desse consórcio foi o governador da Bahia, Rui Costa, do PT. Ele vai começar a falar aí do circo da CPI da pandemia, e aí ele já começa trazendo nomes, porque Malafaia ele criminaliza as ações do PT, que é um partido que, como qualquer outro, e muito menos do que o partido de Bolsonaro, tanto o Patriota, que ele está tentando entrar agora, quanto o PP, de onde ele foi durante muitos anos, quanto o PSL, um bando de corruptos, mas o Malafaia quer que você acredite que apenas os petistas são corruptos. Há alguns petistas corruptos, sim, e todos eles foram sistematicamente caçados pela justiça, a lá Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, e a maioria deles, inclusive, foram sendo inocentados, né, para a surpresa e o desgosto de Malafaia. Ele tem ódio disso, porque ele quer fazer o que o diabo faz, que é manchar vidas, assassinar reputações, acabar com a coisa pública em nome das conveniências próprias. Então, ele já faz essa mistureba, que é para induzir o pensamento. Ele vai falando da corrupção do PT, e você vai ver daqui a pouco que não tem nada de corrupção petista no que ele vai falar aí. Mas a segunda coisa, e talvez até a mais grave, é que ele vai dizer que a CPI é um circo. Mas eu te pergunto, a CPI é um circo? Você assiste a CPI? Quem está assistindo a CPI está vendo que o único circo que está tendo ali é o circo daqueles que querem proteger Bolsonaro, porque eles vêm com mentiras, eles vêm querendo sustentar o que não é verdade, vêm insinuando que na vacina tem células de fetos, vem insinuando que a cloroquina cura. Nem o pessoal da cloroquina que esteve na CPI ontem falaram isso. Eles falaram, olha, eu como médico posso até usar cloroquina em algum tratamento meu, mas eu sou contra que isso seja usado como um programa de saúde pública, como foi por Bolsonaro e pela Mayra Cloroquina, que só pensa naquilo, né? Foi usado como programa. E aí os próprios cloroquiners, convidados dos senadores ontem, disseram que com isso eles não concordavam, né? Mas já falamos muito sobre isso. Então, vou te mostrar a diferença entre o circo, que ele quer fazer você acreditar, e a verdade. O circo é o que o Silas Malafaia quer que seja, mas olha a verdade. O Malafaia fala que a CPI é circo, porque na cabeça do Malafaia, essa CPI tem que investigar os governadores e os prefeitos. Por que o Malafaia, o Girão e aquela tropa de choque do Bolsonaro querem que prefeitos e governadores sejam investigados? Exatamente para tirar da CPI o seu objetivo. Qual que é o objetivo de uma CPI do Senado? Investigar os atos do presidente em relação à Covid. E olha que eles têm descoberto tanta coisa interessante. Tem coisas que a gente só está sabendo por causa da CPI. É por causa da CPI que a gente está sabendo que o Bolsonaro rejeitou mais de 100 e-mails à Pfizer, que estava querendo dar prioridade ao Brasil pela quantidade de pessoas. Aí ele vem com essa história, porque era muito caro, ele foi e comprou coisas mais caras ainda de outras empresas, ele investiu em cloroquina, ele deu dinheiro para médicos que iriam defender cloroquina. Tanto é verdade que esses médicos estão todos correndo agora da CPI. Se não devessem nada, por que não vão lá falar? Por que não deixam suas contas abertas? Se quiserem abrir minhas contas, por exemplo, podem abrir, não tem nenhuma corrupção. Se eles não querem que abra as contas dele, e graças a Deus até agora o Supremo está negando,
as contas dele serão abertas pela CPI e vai ficar comprovado o desvio de dinheiro, como que aquela doutora Nise Yamaguchi era tão boazinha quanto perversinha, de olho na graninha ou talvez no ministériozinho? E isso o Malafaia não quer que você descubra. Por isso que para ele a CPI é um circo, porque a CPI está mostrando as vísceras da corrupção daquele que se diz cristão e não corrupto, né? Então eu te digo, CPI do Senado foi feito para investigar os atos do governo federal. Eles podem investigar atos do Ministério Público, podem investigar atos do Supremo. Agora, investigar atos de governadores, eles não podem, não. Quem tem que investigar atos de governadores são as Assembleias Legislativas. E eu quisera que as câmaras municipais investigassem atos de prefeito, que a de Belo Horizonte ia quebrar a cara com a correção do prefeito Calil, mas muitas prefeituras no interior de Minas Gerais iam descobrir como que os prefeitos são bolsominions e como eles realmente estão roubando. Mas este não é papel do Senado, porque quem está roubando o dinheiro da verba que o Bolsonaro está mandando são prefeitos bolsominions, deixando a sua população morrer às mínguas de Covid, que eles estão usando o dinheiro para outra coisa. Não é prefeito e governador oposição a Bolsonaro, não, entendeu? Mas vamos lá, as questões que ele quer mostrar, mas antes, olha só, temos mais algumas coisinhas para você entender por que a CPI está sendo chamada de circo, né? Porque o grande objetivo da CPI é investigar os crimes do governo federal. Quais são esses crimes do governo federal? Primeiro, Bolsonaro em plena pandemia está fazendo aglomeração, entendeu? Segundo, olha só, nenhum cidadão pode fazer aglomeração. Por que o presidente acha que ele pode? Entendeu? Esse é o primeiro crime. Espalhando vírus. Hoje nós estamos completando aí, ó, 500 mil de mortes por Covid-19 e eu me solidarizo com todas essas famílias. Porque eu tenho pessoas na minha família que possivelmente morreram disso, porque possivelmente estavam usando a cloroquina do mito, conquanto a morte dessas pessoas não foram registradas como Covid. Mas das registradas, nós ultrapassamos hoje as 500 mil, ou seja, 500 mil de pessoas mortas em meio às aglomerações do presidente. Isso é crime. O presidente ganha de quem votou e de quem não votou nele para amar as almas formalmente. Entendeu? É para isso que lhe foi investida a autoridade. Não foi para fazer molecagem e ser protegido por pastor moleque corrupto. Outra coisa, crime do Bolsonaro, né? Chamar o distanciamento social de comunismo. Gente, que comunismo? Todos os países que fizeram distanciamento social nem são comunistas hoje. E a Covid já foi embora de lá. Aí Bolsonaro criou esse discurso porque ele sabe que crente morre de medo de comunismo. E aí eles vão virar um plantão Bolsonaro, né? Outro crime que ele vai cometendo. Ele zomba dos doentes e dos mortos, né? Tem aquele famoso vídeo que dá: ai, tô com Covid, vamos parar de frescura, mimimi. Gente, imagina sua mãe, seu pai, seu irmão, igual algumas pessoas nós temos, que perderam essas pessoas. E aí o presidente vai dizer que isso é frescura e mimimi, que a gente tem que levantar e ir pra frente. O nome disso é falta de amor. Esse crime tem de ser investigado. Outra coisa, campanha política em meio às mortes. Ao invés do Bolsonaro fazer campanha pra gente sair logo dessa Covid, ele, no meio da Covid, faz motociata, passeata, aglomerações contra o Supremo, contra os outros poderes da República. Ele faz zombaria e isso é crime e isso tem que ser investigado. A CPI tem que investigar isso, não tem nada de má intenção nisso, não. Outra coisa, ele está todo preocupado com a economia enquanto ele banaliza a vida. Isso é crime. Se o presidente realmente estivesse preocupado com a economia, ele iria priorizar a vida. Mas ele preocupou-se tanto com a economia que até o auxílio emergencial que ele proporcionou à população foi graças à pressão do Congresso sob a presidência do Rodrigo Maia, porque agora o Congresso está todo vendido para Bolsonaro, né? Esses crimes precisam ser investigados. O Paulo Guedes queria dar R$200 à população em 3 parcelas. O Congresso fez eles darem 3 parcelas de 600 e 1.200 às mulheres chefes de família. Justo, justíssimo. As pessoas ficam com dó achando que o Bolsonaro não está querendo gastar dinheiro. Mas ele é engraçado. Ele não quer gastar dinheiro com a população. Ele não quer gastar dinheiro, né, com auxílio emergencial. Mas ele gasta muito dinheiro no nível pessoal. Você viu aquela motociata que ele fez em São Paulo?
Foram milhões de reais só para aquele dia, para aquela palhaçadazinha de campanha política fora de hora, tá? Aí ele não tem vergonha de gastar isso não. Ele não tem vergonha de gastar 15 milhões pro exército com leite condensado, não tem vergonha de gastar 32 milhões com pizza e refrigerante do Ministério da Educação. Enfim, as cifras são vultosas, mas ele vende para você a ideia de que ele não quis gastar dinheiro com vacina e nem com auxílio emergencial porque ele quer economizar, mas é porque ele economiza em relação à vacina e eles esbanjam em relação à própria promoção. Vamos chegar lá ainda. Outro crime de Bolsonaro, corrupção financeira por parte dos cloroquines, que é o que a CPI está descobrindo, né? Por exemplo, aí a CPI vai descobrindo gastos e lucros com os médicos defensores da cloroquina, empresários defensores da cloroquina e até pseudocientistas. E a maior prova disso é que todas essas pessoas agora estão correndo, estão fugindo. Né? O Wizard, um cristão, né, que ele é mormon da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, um bilionário poderoso, vazou do país, agora vai ter o passaporte cassado. Né? Vamos ver se ele vai voltar para isso acontecer. Ou seja, eles são tão verdadeiros que quando a polícia ou a CPI chega neles, eles negam tudo e agora não querem deixar as contas serem abertas. Essas são as corrupções apoiadas pelo governo federal, bancadas pelo governo federal. A gente está vendo aí até aquele Siqueira, acho que é um Siqueira, um nordestino metido a crente que fala a verdade, estava ganhando aí uns 150 mil reais por mês do Bolsonaro para ficar defendendo em seus programas. Bolsonaro está favorecendo empresas. Ou seja, isso é corrupção. A gente não falava mal dos governos anteriores favorecerem, por exemplo, Odebrecht ou JBS, etc. Bolsonaro só trocou, ele está protegendo e favorecendo empresas que ele quer. Continua sendo corrupção. O que se dizia antigamente? Não, se ele for corrupto a gente corre com ele. Na verdade, há um trabalho sistemático, diuturno e diário de manter esse cara no poder com toda a maldade que ele faz contra a população. Né? E com esse disfarce de entregar terras, você acha que é para um tipo de pessoa, é para outro tipo de pessoa. É para atrapalhar quem realmente precisa de terras, que Bolsonaro entregou terras ontem. Que as investigações comprovem isto. Mas então, os crimes que Malafaia não quer que seja descoberto é isso aqui, ó. A gente esquece disso, né? Que em meio à questão da Covid, a gente vai descobrindo, por exemplo, que o Flávio Bolsonaro está todo atolado, ele vai lá igual um marginal, um bandidão. Quinta-feira, no dia do vídeo, eu fiquei com medo, falei, meu Deus, se esse cara não der um jeito de sair daí, vai ter tiro. Porque aquele homem estava lá, intimidando para não deixar o cara falar a verdade, e o Witzel dando indícios que aquela história do porteiro no dia da morte da Marielle tem um fundo de verdade, que as investigações vão até o fim, que as investigações protejam o porteiro. Né? Enfim, eu diria então que o circo acerca do qual Malafaia acusa a CPI, circo é o que Malafaia e Eduardo Girão, os senadores lá, bolsominions, o Heinz, eu nunca me lembro do nome daquele senador que só fala de cloroquina, que é o que eles querem fazer para distrair a atenção de quem gosta de Bolsonaro a troco de nada. Né? Porque é incrível, a população ama Bolsonaro a troco de nada. E isso mostra que tem um elemento espiritual. É a população que eles colocam nos vídeos. Né? É uma minoria barulhenta, são crentes com coercitividade por parte dos pastores, aí as pessoas têm medo de desagradar a Deus, agrada o pastor, cometem essa idolatria, porque se todo crente buscasse a Deus, eles iam descobrir que Deus não está satisfeito com essa proteção de pastores a Bolsonaro. Essa questão do outro crime que o Bolsonaro faz, né? Ele acusa o governador de atrapalhar as pessoas a realizar o direito de ir e vir, e na verdade quando o governador promove um lockdown, que nem aconteceu nunca aqui no Brasil, um distanciamento social, ele está querendo garantir o seu futuro direito de ir e vir. Mas Bolsonaro inverte isso e faz os caras parecerem criminosos. Vem com esse papo da liberdade de culto. Quando se proíbe por um tempo cultos presenciais, é para garantir que os outros cultos presenciais de todos os outros tempos sejam garantidos. Foi até redundante aqui. Bolsonaro acusa os governadores, tudo isso ontem, lá ao lado de Estevão Malafaia, de que eles negam o auxílio emergencial. Né? Eu que dei o auxílio emergencial. Mentira, quem deu o auxílio emergencial foram os
deputados federais, o Congresso Nacional. E aí Bolsonaro não ia cair na gafe de vetar aquilo, porque ia ficar feio para ele. Entendeu? Então, quando a gente for falar em ciclo, vá pensando nessas coisas, porque a coisa está complicada, né? Vamos ver as mentiras perfeitas do pastor. Ele colocou como diretor executivo um outro petista, Carlos Gabas, o cara que gostava de andar com moto com Dilma. Esse corrupto, ele comprou 300 respiradores pelo triplo do preço que o governo federal compra, com dinheiro enviado pelo governo federal. Os respiradores nunca chegaram. Foi pago à vista 48 milhões e 700 mil a uma empresa, Handcare, que só emitiu 2 notas fiscais, empresa de fachada. Agora, pasme o escândalo! Aí antes dele falar do escândalo, que é menos escandaloso do que ele, então nós temos 3 observações a fazer. As personagens petistas que ele está falando nem cometeram crime. Por que não cometeram crime? Porque uma segunda coisa que ele fala aí, eles gastaram 48 milhões de reais com o quê? Eles compraram respiradores, ou seja, eles estavam preocupados com a saúde da população. Não tem crime aí, não. Agora, o que aconteceu é que eles compraram esses respiradores e aí a empresa, depois de tudo feito, é que se foi descobrir que a empresa era uma farsa. Porque em tempos de pandemia, em tempos de guerra, etc., você não precisa ter critérios muito específicos de licitação, não. Você pode fazer compras em caráter emergencial, porque depois, certamente, tudo aquilo ali é investigado e as coisas têm de voltar ao seu lugar. Mas não houve corrupção por parte de quem comprou. Corrupção foi por parte de quem vendeu. Tanto é que os próprios governadores estão entrando na justiça querendo dinheiro de volta dessa tal empresa fantasma. Eles não fizeram isso de má intenção, porque se ele tivesse feito isso de má intenção, o Silas Malafaia ia ter a alegria de te contar que a grana estava na casa desses governadores. E a grana não está na casa deles. A grana está nas mãos dessa empresa que eles foram descobrir depois que era fantasma. Né? Eu e você, como indivíduos, já fizemos compras assim. Alguns que me assistem. Você compra uma coisa, acredita naquilo, na correria, na emergência. Eu nem gosto de comprar, mas gente da minha família gosta. Quando você vai ver depois, aquilo não existe. Você perdeu o dinheiro, você sofreu um estelionato. Aí o que o Malafaia faz? Ele inverte. Os governadores do consórcio Nordeste sofreram um estelionato e aí o Malafaia quer que você acredite que eles é que cometeram o crime. Não. O crime foi a empresa que vai ser notificada, que as pessoas que fizeram isso serão presas. Os governadores não cometeram o crime, não. Malafaia está ridicularizando um governador que fez uma coisa boa, que foi tentar comprar respirador, e agora quer criminalizá-lo por causa disso. E não quer que Bolsonaro seja culpado pelas 500 mil vidas. Se o Bolsonaro tivesse comprado essas coisas e depois se descobrisse que a empresa sacaneou com ele, eu iria entender o Bolsonaro. Mas ele está criminalizando pessoas por elas terem feito aquilo que é certo, que era tentar socorrer a população. Ah, e o produto superfaturado? Estava tudo superfaturado. É que a gente tem memória curta. Em maio de 2020, um vidro de álcool estava chegando a R$100. E ou era você comprar ou era você pegar vírus. Isso aconteceu com a população e até com os governantes tentando salvar a sua população. Agora, uma coisa ele não tem como dizer. Os governadores não estão com os 48 milhões de reais. Eles compraram, eles confiaram na emergência, em alguém da confiança que chegou dizendo uma coisa que quando foi ver é a outra. Eu e você conhecemos inúmeras situações assim, onde um gestor público foi enganado. Ele não pode ser criminalizado por aquilo que ele foi enganado. Como é que a gente vai saber isso? É só verificar se os governadores embolsaram para si e não embolsaram. Essa é que é a verdade, né? Tinha uma terceira coisa, mas eu acho que eu me esqueci, depois eu falo. Mas o que está provado é isso. Não tem crime por parte dos governadores. Por isso que eles nem são investigados, tá? Ninguém está investigando os governadores porque os governadores do consórcio Nordeste não cometeu crime. Quem está sendo investigado é a empresa que passou a perna em todo mundo, não é? Isso aconteceu até com o Silas Malafaia, que recebeu a oferta de um criminoso, depois foi chamado para prestar esclarecimento, ficou brabão, mas olha só, ele mesmo não acha que a culpa tem que ser dele se ele recebeu uma oferta esquisita. O governador também não tem que ser punido porque caiu na armadilha de um sacana que se aproveitou. A gente vive isso, né? Individualmente. Minha mãezinha morreu há alguns meses atrás e na hora que você vai enterrar a pessoa querida que morreu, as funerárias, que também estão lucrando igual esse pessoal aí dos respiradores, elas metem a mão no preço, elas estão ganhando muito dinheiro, elas estão amando esse tanto de gente que está morrendo.
Até o Paulo Guedes está que tá morrendo, que é menos gente para a Previdência pagar, vocês acreditam? Isso o Malafaia não te conta. Mas vamos ver a continuidade da gravidade do show dele. Os senadores desse circo impediram desse corrupto ser convocado. Bolsonaro, que é chamado de genocida, enviou bilhões a governos estaduais e municipais. Então vamos lá, duas coisas. Não é o circo que quer proteger os governadores, não. É porque ficou definido pelo Senado que os governadores que seriam chamados só aqueles que foram notificados, estão sendo investigados pela Polícia Federal. Nenhum desses governadores que Malafaia e o senador Girão querem que seja chamado, nenhum deles está sendo investigado. Entendeu? Mas como eles querem desviar o foco das investigações da Covid, aí eles vêm com esse papo de investigar governador, porque ele, um pastor que deveria pregar a verdade do Evangelho, está disseminando a mentira pró-Bolsonaro. Então, esses governadores não foram chamados porque eles não têm que ser chamados. Qual é o crime que eles fizeram? Qual é a investigação da Polícia Federal? Agora, os que estão sendo investigados, como o governador do Amazonas, o ex-governador Witzel, o governador de Santa Catarina, outros governadores que foram 9, eles estão sendo chamados. Então não tem nada de errado com a CPI. Na verdade, esses governadores nem precisariam ser chamados, mas já que houve uma intervenção federal, o Senado entendeu que seria interessante chamá-los. Tudo certo, errado é só a mentira do Malafaia. Tem uma segunda coisa que ele fala aí, é essa questão do Bolsonaro ter derramado dinheiro e os governadores. Eles estão mostrando lá que não foi isso. E a gente sabe, por exemplo, aqui no caso de Minas Gerais, quem me dera que o Zema fosse chamado para o Brasil inteiro descobrir como que o Zema é um bolsominion à mineira. Ele não conta nada, quietinho, não protege ninguém, está tendo uma mortandade terrível na educação. Por que Malafaia não quer que investigue Zema? Porque se é para investigar todo mundo, vou investigar que a gente ia ver muito mais crimes de pró-Bolsonaros do que anti-Bolsonaros. Essa que é a verdade. Até porque a esquerda nesse país está sendo tão vigiada que eles vão encontrar ética nos governos de esquerda. Por que ele não exalta o Flávio Dino, o que era PCdoB e hoje passou o PSB? Homem íntegro, cristão, com ideias socialistas, maravilhoso, e Maranhão está sendo exemplo de luta contra o Covid, e o Malafaia não fala dele. O Malafaia está protegendo bandidos em nome do seu ídolo. Isso é pior do que divindade egípcia, os demônios egípcios, os quais Deus teve que calar no tempo de Moisés. Não é? É interessante que quando o Silas Malafaia faz o seu ato sistemático de criminalizar as esquerdas, como os governadores do consórcio Nordeste, pela maioria ser de esquerda, digamos assim, enquanto isso ele protege e ele comete crimes de direita. O que são crimes de direita? É entregar terra para invasores de terra, para eles produzirem lá em terras federais, crime de direita. É dizer que a propriedade privada é sagrada, mas vai perdoar dívidas de proprietários privados que conseguiram as suas propriedades privadas de maneira muito privada, só faltando da descarga, matando indígenas, estuprando mulheres, escravizando cidadãos. Isso tudo é ignorado pelo atual governo, são crimes de direita. Entendeu? Gente, no meio de uma pandemia, o Bolsonaro está entregando as nossas águas para investidores externos. Isso é horrível. A gente vai sair de uma pandemia sem vírus e sem o poder sobre as nossas águas, porque as hidrelétricas, como o próprio nome já diz, são energias movidas à água que passa pelas turbinas. Eles estão entregando isso. Entregando a nossa Amazônia madeireiros ilegais que meteram fogo lá, aí depois o Bolsonaro vai entregar títulos agrários para essas pessoas. Tá entendendo? Eu até ia me esquecendo de umas coisas importantíssimas aqui, já que as pessoas pensam que corrupção tem a ver só com grana, com dinheiro, né? Olha que coisa interessante aí entre os crimes que Bolsonaro comete na sua cara e Silas nunca vai te contar, então eu vou te contar. Não sei se você sabia, essa questão de falar que o Brasil está sem dinheiro, essas coisas todas, né, que não vai aumentar o salário de ninguém, enquanto ele dobra o dos militares, enquanto ele faz um monte de coisa absurda para ele se manter, né, para ele se manter muito tempo no poder. Olha só, não sei se você sabia, o Brasil ele tem mais de 300 bilhões de impostos que ele deixa de receber. Ou seja, enquanto eles estão fazendo aí uma reforma que vai arrancar dinheiro dos pobres, da nossa conta de luz, dos nossos impostos, o governo federal prefere não receber 300 bilhões de reais em impostos dessas grandes empresas, que nem doeria nelas pagar, não 300 bi em impostos pela renda que elas têm, nem ia doer. Mas ele, para ficar bem com essa gente da alta que o protege,
Ele não vai cobrar isso. 300 bi. 300 bi. Dava para pagar um perfeito auxílio emergencial. Outra coisa, o Bolsonaro deixa de receber, ele está querendo perdoar 3 bilhões de multas do IBAMA. Lembra que ele falava, eu vou acabar com essa festa de multa. Eram multas justas, e que aí ele vai arrancar dinheiro meu e seu na conta de luz, mas ele está perdoando 3 bilhões de dívidas. Olha, então nós temos aí pelo menos 303 bilhões que a gente poderia ter em caixa e que Bolsonaro prefere não receber para ficar bem com a minoria poderosa, porque ele não faz nada pela maioria que precisava que ele agisse como presidente. Né? Diz que esses 3 bi se referem a quando o Bolsonaro assumiu o poder, tinha 23 mil multas. Aí caiu para 5 mil multas, né, em quantidade. De 23 mil multas, caiu para 5 mil. Isso não é porque Bolsonaro é bonzinho, é porque ele está perdoando multas de criminosos macabros. Né? Enfim, isso para não falar de muitas outras questões. Estou dando alguns números aqui, porque nem isso o Malafaia te mostra. Né? Aí ele está falando aí dos bilhões que o governo derramou nos estados e prefeituras. Mentira. Essa notícia ela tem 3 características que eu até anotei aqui. Ó. Primeiro, é uma notícia superfaturada, porque não foi isso tudo que o Bolsonaro mandou. É uma notícia falsa, porque as coisas não são desse jeito que Silas parece fazer ser. E é uma notícia nula. Vou te explicar por quê. Então, superfaturado, porque não foi isso tudo. Falsa, porque olha que interessante. Enquanto ele fica falando que o Bolsonaro derramou dinheiro, igual o prefeito Alexandre Calil disse, Bolsonaro fez igual aquele pai que odeia o filho e faz assim, toma esse dinheiro aí você joga o dinheiro na mão da criança porque ela não vai saber o que fazer com aquilo mesmo. Então você vai falar assim, eu dei o dinheiro, mas o menino jogou dinheiro no lixo, fez um monte de coisa, porque menino não teve coordenação, não teve critério, não teve treinamento, não teve nada. Como o Bolsonaro quer que a população morra para a conveniência dele, né? Eles que falam que a China queria diminuir a população mundial, eles sempre quiseram diminuir a população do Brasil para que a vida seja deles. Deles quem? Bolsonaro, seus capangas e os evangélicos corrompidos. Quando eu falo evangélico, não estou falando mal de evangélico, eu tenho uma herança evangélica, eu creio em Cristo Jesus. Mas tem uma turma corrupta, decana no meio político, que agora eles assumiram o poder, né? Que vem lá da igreja de Madureira, que é a igreja de onde é oriundo o Eduardo Cunha, que vem de outros pastores, e agora até pastor presbiteriano, igual esse ministro da Educação, né? Tão lerdinho quanto corrupto aquele ministro. Né? Você acha o quê? Que um ministro que foi reitor de universidade confessional privada tem algum pensamento acerca da educação pública? Você acha que o governador milionário como Zema tem algum amor pela educação pública? Você acha que, enfim, um deputado federal que estava sugando o dinheiro público a vida inteira ia fazer alguma coisa de boa com o dinheiro público uma vez presidente da República? E você acha que um pastor que virou pastor de 4 milhões de dólares de riquezas realmente está preocupado com aquela irmãzinha que recebe um dinheiro tão pequenininho? Ele ensinou essa irmã a doar para ele ter a vida boa dele garantida. Né? É aí, nesse sentido, por que a notícia é falsa? Porque ele esconde de você o que o Bolsonaro realmente fez. O que o Bolsonaro realmente fez? Ele deu 1,2 trilhões de reais a 4 bancos sem contrapartidas. Né? Bradesco, Itaú, Santander e um outro que eu sempre esqueço qual foi. Ele jorrou 1,2 trilhões de reais. Se ele reclama que gastou não sei quantos bilhões, sei lá, 50 bilhões, 500 bilhões, ele deu 1,3 trilhões a 4 bancos. Você não faz ideia do que é isso. Por isso que a notícia é falsa. É falsa também porque ele deu esse 1,2 trilhões aos bancos sem contrapartida, disse que era para os bancos emprestarem e os bancos não emprestarem esse dinheiro, né? Então deveria pagar imposto em cima disso. Os bancos todos emprestaram desses 1,2 trilhões, eles emprestaram só 50,4 bi, ou seja, 4% do que eles receberam de graça do governo, dos tesouros nacionais, do Tesouro Nacional. O Malafaia não te conta isso não. O que acontecia também é que os governos tinham que pagar as despesas que estavam em atraso. Então o dinheiro que o Bolsonaro mandou para os estados e municípios era dinheiro que já tinha que ser mandado mesmo, não era verba extra.
né? E aí eles tinham que usar o dinheiro atrasado, até porque Bolsonaro nesse momento, ele alega, né, que não tem dinheiro para o INPE, não tem dinheiro para o IBGE, não tem dinheiro para nada, ele só tem dinheiro para gastar com as manifestações que ele está fazendo aí, dinheiro público, tá? Auxílio emergencial, Malafaia te esconde isso, né? Olha que informação, isso sim é uma denúncia gravíssima que eu vou fazer aqui agora. Bolsonaro, ele permitiu que 189.695 militares recebessem auxílio emergencial, o que lhes é proibido. Sabe o que significa 189.695 militares receberem o auxílio emergencial em 2020? Significa que, primeiro, 189.695 pessoas que realmente precisavam não receberam. Até a gente da minha família não conseguiu receber. Estava na mão desses militares. E essas pessoas, por desespero, foram pegar ônibus lotados e foram louvadas por Malafaia nisso. Quando o governo tinha que ser eficiente em cuidar da sua população. Em dizer, devolve o dinheiro agora, imediatamente. Mas aí o Paulo Guedes veio com aquela conversa de lorota que ele sabe ter, que ele iria recolher esse dinheiro de volta via declaração de imposto de renda. Mas sabe o que acontece? Nem todo mundo declara. E é claro, quem recebeu isso aqui tem lá os seus contadores para saber maquiar tudo isso. Entendeu? Essa é a primeira questão. Segunda questão. Em valores, o que significa isso? 113.816.990 reais em auxílio emergencial foram para a mão desses militares. Aqui eu estou falando só de militares. Fora outras coisas aí, né? Fora outras coisas, filha de militar, algumas autarquias que andaram recebendo. Ou seja, olha a quantidade de gente, de valores que deixaram de ser entregues e de pessoas que deixaram de receber em plena pandemia. Entende o desespero do cidadão? Provocados por medidas ineficazes de Bolsonaro, o protegido de Malafaia. Por isso que essa é uma notícia falsa, que o Bolsonaro derramou dinheiro. Ele derramou dinheiro aqui e roubou dinheiro de outro lado. É isso que o Malafaia não te conta? É o posicionamento neurolinguístico dele de te esconder a verdade. E por que a notícia é nula? Porque mesmo que essa notícia fosse verdadeira, que Malafaia está falando aí, a CPI está mostrando que não é verdadeira essa história de derramamento de dinheiro. O Bolsonaro jorrou enquanto induzia a população a se contaminar. É porque ele é tão rápido que a gente tem que anotar o que a gente vai rebatê-lo. Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele supostamente jorrou esse dinheiro, ele foi para a rua dizer, se contaminem, não usem máscara, saiu abraçando todo mundo, saiu distribuindo cepa indiana, trouxe a Copa da América para poder piorar as coisas no Brasil. Ou seja, eu solto dinheiro aqui, solto o vírus ali, que é muito pior, porque eu com dinheiro na mão e vírus no organismo, de que vai me adiantar o dinheiro que Bolsonaro supostamente soltou? Entende a arte do genocídio? Por isso que é uma notícia nula. O dinheiro que ele soltou fica anulado pelo vírus, doenças e crimes que ele cometeu, né? A maneira mais elegante que Bolsonaro fez de contaminar a população foi descoberta pela CPI, odiada por Malafaia. Nós temos lá nomes famosos como Osmar Terra, Nise Yamaguchi, né? Eles criam que a população tinha de ser contaminada porque eles não estão nem aí para a população. Osmar Terra quer que a população seja contaminada porque ele, como médico, ele sabe não se contaminar. Quer dizer, eles são mais maçônicos do que aqueles que eles acusam de serem superiores, protegidos pelas entidades, enquanto a população morre em nosso favor. Entendeu? É uma religião piramidal e política. Então, resumindo, enquanto Malafaia mente dizendo que Bolsonaro derramou dinheiro igual Jesus derramando sangue na cruz, a verdade é que o dinheiro não chegou a quem tinha de chegar. Por isso que a população pobre se desesperou e saiu a trabalhar. E Silas Malafaia vai trabalhar, e Bolsonaro vai trabalhar porque você mergulha no esgoto e não pega o mesmo. Bando de assassinos. Bando de assassinos. Se não forem julgados pela justiça, se a CPI não conseguir fazer essa ligação que eu estou fazendo aqui com você, Bolsonaro eu não sei. Mas se isso aqui é homem de Deus, isso vai ser julgado na cara do país. Ou pelo menos vai ser cortado por mãos divinas. Que impedir a convocação desse corrupto, canalha e genocida. Milhares de pessoas morreram no Nordeste por culpa de um canalha desse. Vamos ao nome dos senadores? Só lembrando, né? Eu te mostrei agora
quais e por que os milhares morreram. Não foi por isso que Malafaia está falando, não. Agora vamos ver os nomes dos senadores que ele vai falar. Ele vai cometer agora o crime da difamação. Se eu fosse esses senadores que ele vai mencionar, eu o processava. Pode não dar em nada na justiça, mas se conseguir arrancar um dinheiro injusto que esse cara recolheu de ovelhinhas de Jesus, já vai ficar bom. Guarde bem o nome desses senadores genocidas que impediram a convocação desse canalha. Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Humberto Costa não está encobrindo nada. Humberto Costa, como ex-ministro da Saúde, ele está conseguindo mostrar na CPI os crimes dos atuais ministros da Saúde. É porque para Malafaia, se for do PT, é criminoso. Entendeu? É uma atitude diabólica que Malafaia pratica. Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Tasso Gereissati, o Bolsonaro é tão ruim, mas tão ruim, ele é tão à extrema direita, que o Gereissati fica até a extrema esquerda perto dele, no sentido de que o Gereissati, empresário que é, ficou preocupado com o futuro do país, porque o Bolsonaro está corroendo as estruturas, conforme as visões que os crentes tinham em 2014, e não entenderam que o Bolsonaro era o cumprimento disso no pior sentido da palavra, que ele tinha de ser resistido por estes mesmos que viram as profecias. Jader Barbalho, MDB do Pará. O Jader Barbalho, aí até Lula se voltar à presidência, até o Renan Calheiros, de quem ele vai falar agora, esses caras estão tendo a chance de se redimirem diante da população. O Jader Barbalho está fazendo o trabalho que ele pode fazer no Pará, né? Então, ele sendo um senador, ele está promovendo políticas humanísticas sim para o Pará. Seria até interessante esses que foram tão julgados pela opinião pública terem uma chance de votar, porque o Brasil não vive dando chance a Bolsonaro, o moleque que ele é. Então por que a gente não pode falar assim, ó, esses caras apanharam muito do poder público, foram processados, tiveram perdas pessoais. Vamos dar eles a chance de mostrarem que eles se redimiram? E eles têm mostrado isso, né? Renan Calheiros, o chefe dos genocidas MDB de Alagoas. Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, puxadinho do PT. A difamação dele é criminosa, porque primeiro, o Randolfo Rodrigues, ele é um dos senadores mais íntegros que há naquele Senado. Íntegro. Ele já foi do PT, aí ele foi para o PSOL, aí depois ele foi para a Rede, é um exímio senador da Rede, um homem íntegro. Nada no nosso mundo é perfeito, mas o senador Randolfo Rodrigues, ele chega perto da perfeição. Só que ele tem uma voz não tão máscula, digamos assim, Bolsonaro chamando ele de saltitante, uma maneira de dizer que ele é viadinho e de cometer aí crime de LGBTQIA+, fobia, né? Típico dessa gente fundamentalista que vai sofrer juízo divino, porque Randolphs, saltitantes, publicanos e meretrizes precedem Silas Malafaia no reino de Deus, porque eles estão fazendo a vontade de Deus. Ele nem é gay, até onde a gente sabe, ele tem uma filha, é um cara maravilhoso, né? E aí, quando foi para denunciar as corrupções dos governos anteriores, Randolph foi às ruas. E aí agora o Randolph está provando aquilo que os bolsominions não conseguem provar. Randolph está dizendo, este governo também se corrompeu. Então ele está denunciando as corrupções desse governo. Aí agora que ele não é mais conveniente ao Silas Malafaia, Malafaia chama ele de comunista e puxadinho do PT. Mas é mentira, difamação, calúnia. Eu queria ser testemunha dessa gente toda contra esse homem perverso, que é o pastor Malafaia, claro, né? E Otto Alencar, do PSD, outro puxadinho do PT. Mentira, PSD está mais à direita do que qualquer outra coisa, né? O partido lá daquele ex-prefeito de São Paulo. A raiva desse povo é que o Otto Alencar, na CPI, está tendo uma atitude de desmascarar essa medicaiada que tem no país. Porque ele vai lá e pega o cara nos conceitos que ele não sabe para mostrar o seguinte, você não tem condições de falar o que você está falando, você não sabe nem coisa básica. Aí os bolsonaristas, né, os bolsonarianos, que o bolsonarismo é um bolsoarianismo, é a classe pura, limpa, ou os negros que concordam com essa higienização social, é o governo dessa gente, né, de pastores mentirosos e trambiqueiros, de Damares que vem de um trauma na infância, mas se tornou uma mulher mentirosa, compulsiva, defensora de marginais desse tipo, de bandidos, né? É um bolsoarianismo. E aí,
da raça ariana lá, adorado pelo Hitler, né? Procure aí na internet que você vai ver vídeos de Bolsonaro elogiando o Hitler como um grande estadista, guerreiro. Bolsonaro é fã do Hitler, tá? Não adianta ele negar isso não. E aí, ele vai difamar essas pessoas que na verdade estão fazendo muito bem ao Brasil, e ele vai falar mal do Otto Alencar, que está gerando orgulho nos baianos pelo que ele está fazendo na CPI, né? Se Malafaia pode mostrar tendas com aglomerações, que ele nem deixou você ver atrás dele a aglomeração, a verdade é que as intenções de votos, é por essas intenções que nós temos que orar. Todo cidadão de bem sabe que tem alguma coisa errada tomando conta da República do Brasil, né? Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem tem o Espírito de Deus, de Jesus, abra os olhos, porque a mentira está posta. Olha aí. Aí estão os verdadeiros genocidas que impediram a convocação desse canalha. Guarde bem o nome dos senadores que votaram a favor da convocação desse genocida corrupto, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Aí ele quer dizer que você acha que esse senador é honesto. Ele é o desonesto mais elegante que existe. O Girão, ele faz parte daquela trupe bolsonariana que é tratável, meiga, linda, conversada, mas é tudo gente venenosa querendo implantar a sua ideologia. O Girão é assim. Ele vem com toda humildade, mas ele quer bagunçar a CPI, ele quer desacreditar a CPI, porque ele quer que governadores sejam investigados para que o ídolo dele, o criminoso do Planalto, não seja investigado, né? Aí junto com ele você tem lá no Congresso aquele Major Vitor Hugo, ele é negro, né? Tudo assim, tratável, é o Major Vitor Hugo, tudo tratável, está criminalizando os movimentos sociais, dizendo que isso tem que acontecer em caráter de urgência. Você tem aquela mulher elegante, deputada federal, Carla Zambelli, uma mulher assim toda elegante, mas na hora que você pisa no carro dela, ela mostra a bruxa que ela é, né? Bruxa bolsatanariana que ela é, crente casada com maçom, e isso na cabeça de um crente fundamentalista é grave, sim, tá? Que é ela, é a crente fundamentalista conveniente. Você tem a Bia Kisses, assim, toda conversadinha, aquela menina com quem você conversa no boteco, e ela cheia de fake news e tá lá na Comissão de Constituição e Justiça, de Constituição e Injustiça que se tornou com a direção dela, né? Todos encabeçados por aquele homem tratável, com autoridade nordestina, Arthur Lero Lero, mais conhecido como Arthur Lira. É isso. O Girão é um desses aí, dessas pessoas boas com intenções malévolas, entendeu? Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. É isso aí. Bolsominion raiz, porque ele fica lá xingando todo mundo que demonstra os crimes de Bolsonaro, e ele esconde. Aí ele vem com autoridade, não sei o que lá, você tá devendo isso, você tá devendo aquilo. Aí o cara foi lá e peitou ele, né? O ex-governador do Rio de Janeiro. Então, ele banca o justo, o franco, o sincero. Só tem uma coisa, toda franqueza, justeza e sinceridade é só para tirar Bolsonaro de cena. Esse é o crime deles. Nem o diabo contava com essa astúcia. Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Eu não preciso nem falar muita coisa dele. Ele é de onde? Do PP, mais conhecido como Pula-Pula, né? É o Partido Progressista, que agora acho que chama-se Progressistas. É o partido do Lero Lero, do Arthur Lira. Sem comentários, né? E Marcos Rogério, do DEM de Rondônia. Eu acho uma vergonha Silas Malafaia se mostrar associado a esse Marcos Rogério. Esse Marcos Rogério, na CPI, ele está mostrando que advogados em geral tendem à psicopatia, porque ele usa toda a inteligência dele, ele vai lá na letra, ele manipula a letra para as coisas ficarem do jeito que ele quer. Mas ele é um machista, ele é um impiedoso, ele é um mentiroso, só que ele tem uma cara de homem direito, como todo bom psicopata tem, como o doutor Jair Inho teve ao matar o menino Henri. É do tipo, entendeu? E ele mente lá descaradamente na sessão. Ele não somente, como ele fabrica mentira, por exemplo, ele vive falando que isso aí é uma... eles gostam muito de uma expressão. Isso é uma narrativa. Quem vive construindo narrativa o tempo todo é exatamente ele e todos aqueles que
o Silas Malafaia mencionou, pró-Bolsonaro, eles constroem narrativa que é para a verdade vir assim, empacotada, bonitinha, para que você veja o que eles querem que você veja. A CPI não, ela está aberta, ela está larga, e ela está descobrindo coisas que nem eles mesmos imaginariam descobrir. Né? E aí sim, contra a vontade de Bolsonaro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quem não quiser se libertar pela verdade vai ser atropelado pela verdade no nome de Jesus. Na verdade, essa CPI é um circo, é uma palhaçada só para atingir Bolsonaro. Então, primeiro, a CPI é para atingir Bolsonaro. Como a CPI estadual seria para atingir governador e a CPI municipal seria para atingir prefeito. É simples. Se Bolsonaro não tiver cometido crime, a CPI não vai conseguir atingi-lo. Se a CPI conseguir atingi-lo, é porque ele cometeu crime. Não tem nada de errado nisso. Mas ele faz parecer que a CPI em si mesma é um crime. É um crime porque vai descobrir as coisas que ele quer que você não descubra. De maneira que nós estamos aqui diante de um baita de um falso profeta. E aí eu fiz algumas anotações aqui. Porque qual é o estilo da falsa profecia desse falso profeta? Primeiro, ele tem uma estratégia, ele tem uma narrativa, igual lá o do Marcos Rogério. Qual que é a narrativa? Ela é baseada em gritaria, omissão e mentiras enfáticas. Ele já chega gritando, é muito grave o que eu vou dizer! Aí ele já posiciona as pessoas. Igual aquele falso profeta, olha, tem um anjo aí do seu lado. Ele sacode a pessoa é sacudida e acha que foi o anjo. É a mesma estratégia que ele usa, só que na política. Né? Então, gritaria. Segundo, omissão, porque ele vai te contar supostas graves denúncias, enquanto ele esconde as muitas outras, estas que eu te mostrei aqui. E a terceira, são mentiras enfáticas, porque ele fala mentira com uma energia tão grande que até parece que ele está falando a verdade, mas é tudo mentira. Né? Então ele vai com energia, Marcos Rogério vai com discurso, os outros vão com brandura, todos servos de Satanás. Bobo é o crente brasileiro que não está entendendo que nós estamos diante de um espírito da besta, temporário, mas nem por isso menos da besta. O diabo, o anticristo e o seu falso profeta, que é o 666. Né? Eles não querem investigar os governadores e prefeitos que receberam bilhões, que são os verdadeiros genocidas e que roubaram o dinheiro. Não é que eles não querem investigar, é que eles não têm que investigar. Você já está sabendo por quê. Né? E segundo, eles podem até ter cometido crime, mas isso não tira o Bolsonaro de ter cometido os crimes dele. Bolsonaro está a cometer crime. E o Malafaia não quer que você saiba disso. É outro criminoso. Levaram lá o Witzel, um camarada que foi caçado. 69 votos a 0 na Assembleia do Rio. 69 votos a 0 na Assembleia de onde? Do Rio de Janeiro. A mina das milícias, o território dos criminosos. A milícia do Rio de Janeiro tomou conta da política, da fé em Jesus, tomou conta de tudo. E aí, é claro, o Witzel não é nem um santinho, mas perto desses milicianos que o acusaram, claro, ele virou justo. E tem uma outra coisa que o próprio Witzel disse na sessão, que ele como juiz, ele descobriu depois que os juízes são induzidos a erros. Então, quando você vai investigar o Ministério Público do Rio de Janeiro, é um Ministério Público todo aparelhado. Aí o deputado ou o juiz olha assim, ó, se o Ministério Público está dizendo que é isso, deve ser, então eu não posso concordar com isso. Aí até que o réu vá comprovar que aquilo era o Ministério Público comprado pelos bolsonaros, né? Nós sabemos, muita gente do Ministério Público do Rio de Janeiro foram fazer manifestações pró-Bolsonaro, que é proibido a alguém que lida com a coisa pública. Tem que ter discrição, pelo menos. Não é falsidade, é discrição. Até para ter isenção na hora de julgar. E aí eles foram lá, fizeram, aconteceram, defendem o Flávio Bolsonaro das investigações podres, aí ele vem dizer, ai, 69 a 0. Claro, 69 votos, alguns induzidos a erro, e outros porque são milicianos e estavam odiando a justiça que o Witzel estava fazendo contra eles. Né? 10 votos a 0 na comissão mista. Foi caçado por roubalheira. Tribunal misto, igual eu te falei, foram induzidos a erro. E o Witzel vai mostrar isso na reunião secreta
da CPI. Claro, a reunião é secreta, mas os documentos uma hora serão publicizados. Levaram o cara lá só para atacar o presidente. Outra mentira. Ninguém levou o cara lá. Ele foi convocado, na verdade. Ele pediu habeas corpus, ele tinha o direito de não ir lá. Aí ele foi lá. Foi lá e fez o que ele teve a chance de fazer, que é mostrar o que a CPI está querendo saber. A CPI está querendo saber o seguinte: quais são os indícios dos crimes de Bolsonaro? Então, ainda que ele tenha ficado descontente, o Witzel acabou fazendo um grande favor à CPI. Ele vai ter que provar, óbvio, né? Estão aí os verdadeiros genocidas, os senadores que encobrem os prefeitos e governadores. Ele repete. Os senadores não estão encobrindo nada. Os senadores estão investigando quem senador pode investigar. Presidente da República, Ministério Público e outros poderes. Agora, os senadores não podem investigar. Não é que eles não querem, eles não podem investigar governadores e nem prefeitos. Tanto é que se eles chamarem todo mundo, todos eles vão entrar no Supremo e vão conseguir habeas corpus para não ir, porque eles não têm que ser investigados. É assim que a justiça é estruturada. Que vocês façam pressão na Câmara Municipal da sua cidade ou na Assembleia Legislativa do seu estado para investigar os governadores, como eu quero muito que se faça com o Zema aqui em Minas Gerais. Entendeu? Mas essa mentirada toda, repetida essa mentira. Genocidas que provocaram a morte de centenas de milhares de brasileiros. Essa que é a verdade. Deus nos livre dessa gente má. Deus abençoe o Brasil. Ai, Deus vai nos abençoar e vai nos livrar desse falso profeta que é muito pior do que o seu ídolo. Gente, de verdade, quando eu olho para essas coisas todas, quando eu vejo professores injustiçados amando Bolsonaro, quando eu vejo sertanejos caindo nas mentiras de Bolsonaro, que está só diminuindo as multas milionárias dos mega fazendeiros, dizendo que está concedendo terra, quando eu olho para isso tudo, eu não consigo ter raiva do Bolsonaro. Ele é o produto dessa coisa demoníaca que tomou conta dos pastores. E o diabo fica chateado, porque o diabo gosta de possuir, mas ele não pode nem possuir Malafaia, porque Malafaia já se tornou o diabo. Falo isso sem medo. Malafaia não fique demoniado, porque ele já se tornou diabo. O diabo nem precisa mais possuí-lo, tão perfeitamente ele faz as obras do diabo. E você um dia vai descobrir isso. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção.